Então a nossa igreja está ganhando forma, está ganhando corpo, e isso graças à fidelidade dos irmãos, à bênção do nosso Senhor. E o nosso Deus tem nos abençoado tanto, irmãos, tanto, que nós não conseguimos nem colocar em palavras tantas coisas que o nosso Deus tem nos dado. Então louvado seja o nosso Senhor por isso, e que bênção, que privilégio nós temos de participar da ação de Deus aqui nessa igreja. Amém? Irmãos, nesse mês nós estamos falando sobre o fato do nosso Senhor Jesus ser o maior presente para todo mundo. E é assim que nós precisamos entender. Jesus, ele é o maior presente que nós podemos receber. Não é um carro, não é uma viagem, não é um filho. O maior presente, incomparável com qualquer outra coisa, é o nosso Senhor Jesus. Então, semana passada nós falamos sobre uma vida com propósito. Como em Cristo nós encontramos o nosso propósito de vida. E hoje eu quero falar com você sobre vida com amor. Tenho certeza que todos aqui, em algum momento da sua vida, já oraram por um grande amor. Não foi assim? Eu lembro que logo quando eu conhecia Jesus, uma das orações que eu fazia é que, Senhor, dá o meu grande amor. E a Clarice, graças a Deus, se manifestou ali, foi muito contra a vontade dela, né? Mas ela entendeu que era chamado de Deus. E graças a Deus nós estamos juntos até hoje, temos uma família linda. Mas eu tenho certeza que você, se ainda não encontrou, se já encontrou, orou ou ora muito por isso. Porque isso não se resume somente a nós. O mundo lá fora está desesperado por amor. Pessoas estão buscando de todas as maneiras encontrar amor. Pessoas que procuram amor em animais, então não tem os nossos famosos pais de pet. Essas pessoas tratam seus animais como verdadeiros filhos. Nós não temos agora os pais de samambaia? Tratam as suas plantas como verdadeiros filhos. Nós temos pessoas que levam esse amor ainda a outras medidas. Por exemplo, tem pessoas, como eu disse semana passada, que estão procurando se casar com animais. E não é porque amam muito ele, é porque querem ter relações com eles. Então as coisas estão assim muito feias no nosso mundo. O amor tem sido extremamente corrompido. E o mundo está desesperado por amor. Por que as pessoas estão fazendo tantas e tantas coisas procurando esse amor? Porque esse amor é algo que está dentro dos nossos corações. Nós viemos assim de fábrica. Nós nascemos desde pequenininhos, quando viemos a essa existência, com um vazio dentro do nosso coração. E quem pode preencher esse vazio? É apenas Deus. É apenas Deus que pode preencher esse amor. Por isso, não é no seu cônjuge, não é na sua esposa, no seu marido, não são nos seus filhos que nós encontraremos a satisfação plena desse amor. Eles são elementos sim de amor, porém, se o nosso amor for apenas neles, o nosso amor não é um bom amor, mas é um amor tóxico. Tanto é que é comum nós vermos pessoas que enfrentam situações muito problemáticas. Certa vez eu vi uma entrevista de um homem dizendo, não, eu matei a minha esposa porque eu a amava demais. Será que isso é amor? Será que esse amor fundamentado apenas na criatura é o verdadeiro amor? O meu objetivo com você nessa manhã é te mostrar que não. Que nós só podemos nos amar à medida que nós amamos a Jesus. Nós só podemos amar o nosso cônjuge à medida que nós amamos a Jesus. Nós só podemos amar os nossos filhos à medida que nós amamos a Jesus. Senão, o nosso amor será um amor tóxico. Não será um amor louvado, glorificado, que glorifica a Deus. Por isso, eu quero ler com você o texto que nós encontramos lá em Romanos, capítulo 5. Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia. Romanos, capítulo 5. Obrigado, meu irmão. Eu quero ler com você os 11 primeiros versículos. Romanos, capítulo 5. A altura do microfone tá bom, irmãos? Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Beleza. Romanos 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança,
A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, que ela nessa manhã seja o norte da nossa vida, que vai nos apontar a direção para entendermos de fato o que é o amor, tanto de modo a nós entregarmos esse amor, tanto do modo como nós recebemos esse amor. Fala conosco, Pai. Quebra toda a incredulidade, quebra toda e qualquer tentativa de Satanás de nos roubar a atenção. Que o nosso foco, Senhor, seja exclusivo à exposição da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, Romanos é uma das cartas que nós podemos dizer que é a obra-prima de Paulo no Novo Testamento. Isso porque nós temos vários escritores no Novo Testamento. São 27 livros, a maioria deles são cartas, e Paulo é um daqueles que escreveu 13 cartas. Dentro dessas 13 cartas, Romanos é aquele que ele mais se dedicou a aprofundar nas mínimas palavras, de uma maneira extremamente profunda, o significado de conceitos tão importantes para a nossa fé. Mas por que isso aconteceu? Porque Paulo, ao escrever para Roma, ele escreve para a principal cidade do Império Romano, a capital do mundo. Se hoje nós poderíamos dizer que a capital do mundo talvez seja Washington, naquele contexto, a capital do mundo era Roma. Ali estava o imperador, ali estava o maior exército, o maior império, o mundo girava em torno de Roma. Poder político, poder intelectual, tudo de bom no mundo naquele contexto vinha praticamente de Roma. Então a influência de Roma era muito grande sobre todo o mundo. Ali então Deus planta uma igreja. Nós vemos alguns personagens conhecidos que eram responsáveis por cuidar dessa igreja, Priscila e Áquila, e eu não sei se você já se atentou pelo fato de nas cartas sempre estar mencionado primeiro o nome da mulher, Priscila, e depois Áquila. Já percebeu isso? Isso porque provavelmente Priscila se converteu primeiro, Áquila se converteu depois. Paulo depois, no final da sua vida, quando ele escreve as suas últimas cartas, ele já fala Áquila e Priscila. Por isso, a ideia, apenas uma curiosidade aqui, de que Priscila tinha se convertido antes de Áquila. Legal, né? Então, Roma era responsável por ser essa capital do mundo. O centro intelectual do mundo estava ali. Por isso, então, Paulo, lembre-se bem, um dos homens mais instruídos de todo aquele tempo, alguém que cresceu ouvindo literalmente no colo de Gamaliel, que ouviu no colo de Ovídio e daquele que ouviu do colo de Aristóteles. Então a escola de Paulo era uma das principais escolas filosóficas daquele mundo. Então assim, queridos irmãos, Paulo, ele é muito contrastante a Pedro, por exemplo. Porque Pedro era um pescador, uma pessoa simples, alguém que não tinha sua instrução intelectual, alguém que aprendeu desde pequenininho ali a pescar, a não a estudar. Pedro, nas suas cartas, a escrita dele é extremamente rudimentar e simples, extremamente objetivo, direto. Porém, Paulo é extremamente capacitado a partir de um conhecimento humano, mas também de um cuidado de Deus.
se nós fôssemos trazer nos nossos dias, era como se nós pedíssemos para um irmão, vamos aqui pensar um rapaz que está nos ajudando aqui, que eu conversei essa semana, que não estudou, foi bem, quando ele era bem pequenininho para a escola, não fez nem o ensino fundamental, ele é analfabeto ainda hoje. E aí ele me disse, pastor, eu nunca fui para a escola, não sei nem escrever. Esse irmão, imagine que ele aprendeu a escrever hoje, e ele escreve uma carta. E do outro lado, nós vemos Machado de Assis escrevendo uma carta. Essa é a diferença de profundidade dos escritos, de Paulo para Pedro. E aqui então, Paulo, ele escolhe cada uma das palavras que ele vai usar para nos apresentar a teologia de Deus. Aqui entenda muito bem, queridos irmãos. Paulo, ele está escrevendo tudo aquilo que nós precisamos entender sobre Cristo de uma maneira extremamente profunda. Isso é tão verdade, irmãos, que os textos mais complexos para que nós façamos uma exegese bíblica do Novo Testamento, adivinhe qual é? Romanos. E adivinhe qual carta que os professores do seminário sempre pediam para nós fazermos exegese? Romanos. Porque Paulo é alguém extremamente rico em conhecimento. Aqui, então, Paulo, ele escreve essa carta de uma maneira assim muito linda, nos apresentando nesse capítulo temas extremamente relevantes. Eu destaquei 3 que eu quero tratar aqui com você. O primeiro deles é sobre um amor que nos reconcilia. Leia comigo o que está na palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Em primeiro lugar, Paulo ele traz aqui no capítulo 5 a ideia da justificação. Esse termo, para nós, ele é muito estranho, porque a gente pensa, justificação tem a ver com justificar. A ideia de Paulo aqui, não. É a ideia de tornar algo justo. Nós temos um advogado aqui presente conosco, nosso querido Renato. O Renato é um advogado. Imagina que ele está lá no tribunal, beleza? Nesse tribunal, nós temos o juiz, nós temos o advogado de acusação, ou o promotor, e nós temos a defesa, certo? Imagina que você é o réu, você cometeu o crime. Que crime, pastor? Você é corintiano. Não tem o que fazer. Você está sentado no banco dos réus e a tua pena, a partir das provas que nós temos sobre o seu crime, elas são indiscutíveis. Então o advogado de acusação, ele vai trazer as provas daquilo que você cometeu e o juiz vai analisar as provas. Ele vai olhar para aquelas provas, entendendo que você de fato cometeu aquelas coisas, você vai ser julgado e punido. Paulo está usando aqui uma linguagem jurídica e ele está trazendo exatamente essa ideia de um tribunal. A ideia que ele está dizendo é que nós somos justificados. Quem são esses? Aqueles que estão sentados no banco do réu, que tem toda a lista de crimes e que esses crimes são indiscutíveis. Não há como nós dizermos, não fui eu que fiz. Por quê? Que crime é esse? É o pecado. Tem alguém aqui que nunca cometeu um pecado? Pastor, da hora que eu saí de casa, o cara me fechou ali, já xinguei ele de tudo. Já cometeu um pecado. Ah, mas eu não sou tão violento, pastor. Ah, mas eu pensei em alguma coisa errada. Pronto, o seu pecado. Irmãos, o nosso pecado está na nossa natureza. Então, antes de qualquer ação, a nossa natureza já é uma natureza pecadora. Como nós justificaríamos? Como nós encontraríamos defesa para aquilo que não existe defesa? Paulo então diz, vocês foram justificados, declarados justos, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Então o que aconteceu? Jesus, ele tomou o nosso assento no banco dos réus. E ele diz, a pena dele não será ele que irá cumprir, sou eu que irei cumprir. Eu trouxe uma história para ilustrar exatamente o que eu estou querendo dizer para você. Eu não sei se você conhece esse homem chamado Maximilian Kolbe. Ele era um padre que viveu sobre o regime nazista e estava preso num dos momentos mais trágicos de toda a humanidade. Esse homem, preso com tantos outros em uma situação extremamente subhumana, ele estava lá vivendo com aqueles homens sem saber se viveriam, se morreriam. Isso porque o regime nazista foi um dos piores regimes de toda a história. E a história nos conta que um dos homens que estava preso dentro da cela desse homem conseguiu fugir. A história não nos conta como isso aconteceu, a ponto de nem os prisioneiros saberem como isso aconteceu. Porém, um homem fugiu. Então, os soldados responsáveis por essa cadeia
chegaram até lá e disseram o seguinte para eles: nós escolheremos aqui dentro de vocês, 12 homens dentro de uma cela aproximadamente, 5 que serão levados para a solitária. Só que essa solitária não era uma solitária dos nossos dias, né? Um lugar de punição para um preso. A ideia da solitária nesse contexto era um lugar onde esses 5 homens, eles passariam o restante da sua vida sem comer, sem beber, sem ter a luz do sol. Então, um homem que estava preso junto com ele, chamado, cadê o nome dele? Franciszek, é um nome polonês, então é difícil, vocês me perdoem. Esse homem, ele foi escolhido para ir para essa prisão, para esse lugar, para essa sentença de morte. E ele, desesperado, ele começa a gritar: eu não posso fazer isso, eu não posso ir para lá. Eu tenho filhos, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família, eu não posso ir para lá, eu não posso morrer. E ele fica desesperado. E esse padre, Maximilian Kolbe, ele diz: se vocês me permitirem, eu posso trocar de lugar com ele. Ele não tinha sido escolhido para ir para lá. Os soldados entenderam que seria uma boa troca. E aí, então, aquele homem assume a sentença que seria deste Franciszek. Aquele homem, ele passa ali, então, seus últimos dias naquela solitária. Mas aqui eu quero destacar uma coisa. Esses 5 homens que foram enviados para essa prisão, sem ver a luz do sol, sem ter alimento, sem ter água, punidos a esperar a morte, para morrer literalmente de fome. A história conta que se ouvia em toda Auschwitz os cânticos que vinham dentro daquele quarto. A história conta que Kolbe liderou um louvor que todos aqueles homens cantavam até o seu último suspiro. Esse homem, para a Igreja Católica, se tornou um santo. Mas para nós, ele exemplifica e ilustra exatamente o que é justificação. Alguém que assumiu a pena que não era dele. Alguém que deu a sua vida por alguém que ele nem conhecia. Jesus Cristo não é aquele que deu a sua vida por quem ele não conhecia. Ele deu a vida por aqueles a quem ele criou, por aqueles a quem ele ama. Por isso, irmãos, justificados, tornados justos, mediante a fé. Termo aqui, mediante fé, Paulo, ele está usando uma construção, mostrando para nós que essa justificação não se deu como no caso de Kolbe com Franciszek, mas uma justificação que foi proposta antes da criação do mundo. Lembre-se que quando Jesus criou todas as coisas, no 7º dia, você lembra o que ele fez? Ele descansou. E o 7º dia foi consagrado como o dia do Senhor. Hoje, que dia é? O dia do Senhor. Por isso que eu gosto de dormir no domingo, pastor. Não é. A ideia do 7º dia, o dia do descanso nas Escrituras, é a ideia da contemplação. Jesus, depois de ter feito toda a criação, ele se coloca diante de todas as coisas. E o que ele faz? Ele contempla. Sabe o que vem ao meu coração, queridos? Que naquele momento Jesus já sabia que ele seria o Cordeiro de Deus. Porque lembrem-se, a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não foi o plano B. Jesus, ele veio a esse mundo como Criador e como Redentor. Então Jesus, no 7º dia, contemplando a criação pela qual ele viria a morrer por ela. Jesus, ele colocou no nosso coração essa fé. Por isso, essa fé não vem de nós. Ela é um dom de Deus. Por isso, nós precisamos nos lembrar que essa justificação ela não foi concedida por mérito nosso, mas pela fé que veio através do poder de Deus nas nossas vidas. Ou seja, eu não sou salvo porque eu acredito em Deus. Pelo contrário, eu acredito em Deus porque esse amor de Deus já me salvou. Eu não sou justificado porque eu acredito em Deus, porque eu sou obediente, mas porque eu sou justificado, então, porque eu sou obediente e eu sirvo ao meu Deus. Essa fé é a fé que vem do próprio Deus. Segundo lugar, eu quero ler com você. Ele diz que essa fé, essa justificação que nos foi dada pela fé, nós temos paz com Deus. E aqui eu queria trazer uma outra ilustração para você. A do termo bíblico. Você sabe ler hebraico? Agora você vai aprender. Fala comigo o que está escrito ali embaixo.
Shalom. Agora ficou mais fácil, né? Essa palavra é a Shalom. Antigamente, muito antigamente, lá no Antigo Testamento, sabe como as pessoas se cumprimentavam? Elas davam a mão e elas diziam Shalom. É por isso que nós temos alguns irmãos que quando chegam aqui na igreja, a paz, pastor. É por isso que nós fazemos isso. Mas os presbiterianos não têm tanto esse costume, né? Então quando alguém chega para mim e fala assim, a paz, pastor, você não é presbiteriano, né? O presbiteriano só fala bom dia, boa noite. Mas pode continuar falando a paz, tá tudo bem, tá? Mas por que os do Antigo Testamento usavam essa expressão Shalom? Isso porque a Shalom estava relacionada com um estado de espírito de plenitude. Ou seja, uma pessoa que dentre todas as suas necessidades, todas elas estão preenchidas. Por exemplo, uma pessoa que tem roupas para vestir, comida para comer, proteção sobre os inimigos, uma casa para descansar. Se nós pensarmos no mundo ideal, do que mais nós precisamos? Nada. Nós temos tantas outras coisas, né? Mas a ideia dessa plenitude é você ter todas as coisas necessárias para a sua existência nesse mundo, bem como a presença de Deus na sua vida. Por isso, a melhor tradução do Salmo 23, que eu sei que você sabe de cor, o Senhor é o meu nada. A melhor tradução seria, quando o Senhor Jesus é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Essa é a ideia da Shalom. Quando eu tenho Jesus como meu pastor, o que mais eu preciso? Eu tenho alimento, eu tenho proteção, eu tenho cuidado, eu estou nas mãos do próprio Deus. Irmãos, do que mais nós precisamos? Não precisamos de mais nada. Por isso, então, essa ideia da Shalom no Antigo Testamento era esse estado de plenitude. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo? Paulo, lembra que era uma pessoa extremamente cuidadosa com as palavras que ele usava na sua carta? Quando ele usa paz, o termo paz, no grego que ele usa aqui, é o que faz referência a Shalom no hebraico. Ou seja, Paulo está dizendo que quando nós somos justificados, nós temos essa paz, nós temos essa Shalom com Deus. Mas que paz é essa? Quem aqui sonha com um mundo de paz? Se você é um pouco mais velho, bem mais velho na verdade, você lembra que durante a Segunda Guerra, muita coisa ruim aconteceu nesse mundo. E você conhece esse rapaz que está aí? Neville Chamberlain. Esse cara, ele era o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra, no mesmo período do Kolbe. Esse cara, ele era o primeiro-ministro da Inglaterra. E se você conhece um pouquinho da história, você sabe que a Inglaterra estava prestes a ser invadida pelas forças nazistas. Nesse mesmo contexto, tinha um outro homem muito conhecido, já ouviu falar de Winston Churchill? Viveu nessa mesma época. Esse Neville Chamberlain, ele era o primeiro-ministro. E ele havia assinado com o próprio Hitler um termo de paz. E aí, então, ele traz uma frase que é muito conhecida. Ele diz, nós conquistamos paz para o nosso tempo. Isso saiu nas manchetes de todo mundo. O primeiro-ministro da Inglaterra conseguiu paz com Hitler. Nós não seremos destruídos. O que ele não sabia é que, enquanto ele estava dando exatamente esse discurso, que foi manchete no mundo todo, Hitler estava organizando as suas forças de ataque para continuar os ataques. E aí a grande pergunta, será que nós, como seres humanos, talvez não vivamos numa utopia de procurar uma paz humana entre homens, de uma paz entre as nações, entre homens, através de tratados? Conversando com um irmão mais experiente, que viveu num contexto aqui do Brasil, ali nos anos 60, 70, ele dizia assim, que quando o mundo começou a avançar depois das guerras, da tecnologia, eles acreditavam que no ano 2000, 2010, 2020, o mundo inteiro estaria em paz. Nós estamos em paz hoje? Olha para o nosso contexto. Irmãos, nós nunca viveremos em paz nesse mundo quando essa paz vier de nós mesmos. Quando que nós gozaremos dessa paz? De uma maneira do mundo toda?
apenas quando Jesus voltar, senão quando nós desfrutarmos dessa shalom que nós estamos provando. Essa paz que Paulo está dizendo é a paz que faz com que nós possamos estar vivendo nesse mundo, com o nosso mundo caindo à nossa volta, mas nós entendemos que nós estamos seguros pela mão desse bom pastor que está regendo a nossa vida. Que mesmo nós, não tendo todas as coisas que nós queríamos, não tendo todo o dinheiro que nós queríamos, todas as conquistas que nós queríamos, nós temos tudo o que nós precisamos. Por isso, Timothy Keller tem uma frase onde ele diz: você só saberá que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus for tudo o que você tiver. Essa é a paz que faz com que nós possamos confessar isso. Quando eu tenho Jesus, irmãos, eu não preciso de mais nada. Quando Jesus é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu tenho roupas para vestir, eu tenho comida para comer, eu tenho um lugarzinho para descansar, mas sobretudo, eu tenho a paz com o próprio Deus. Por isso, a partir do momento que nós somos justificados, nós recebemos a bênção de sermos justos diante de Deus. Nós somos reconciliados com o próprio Deus. Continuação do versículo, ele diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, olha que notícia maravilhosa. Paulo, ele continua em 2 versículos. É interessante, né? Porque eu poderia ficar a manhã inteira aqui falando sobre esses 2 versículos. Existe um autor chamado Dr. Martin Lloyd Jones. Ele se arriscou e fez um comentário sobre Romanos. São 6 volumes de 300 páginas. Um livrinho desse tamanho. Então tem muita coisa para a gente conversar. Mas aqui Paulo, então, ele continua o seu ensinamento dizendo para nós: por intermédio de quem obtivemos. Veio de lá para cá, não veio de nós. Foi Deus que nos mandou. Igualmente, acesso pela fé. Quando nós falamos sobre acesso, você gostou dos meus efeitos especiais aqui? É porque é o sumo sacerdote, alguém que sempre mexia com fogo. O sumo sacerdote era um homem que foi designado pelo próprio Deus lá no contexto de Moisés para ser o responsável por conduzir o povo de Deus à adoração. Então, como é que funcionava? Nós todos aqui estamos num culto, certo? Só que imagina que esse culto não poderia ser simplesmente você aqui sentado, adorando, louvando e depois indo embora. Não seria assim. Por quê? Ao longo da sua semana você fez coisas erradas, certo? Vamos lá. Não vou acusar ninguém aqui. Vamos pensar um fulaninho que está sentado ali. Não tem ninguém ali. Esse fulaninho, durante a semana dele, ele estava andando e um rapaz tropeçou nele e ele brigou com aquele cara, saiu no braço. Esse homem, ele deveria ir até a palavra de Deus e ele ia entender qual deveria ser a justificação, a pena que ele teria, o sacrifício que ele deveria oferecer para suprir esse pecado. E aí o que ele faz? Ele vai lá e ele olha, então eu preciso matar uma pombinha. Ele sacrificaria aquela pombinha nesse culto. E quem faria isso? O sacerdote. O sumo sacerdote, ele era o chefe desses sacerdotes. Então ele era aquele que tinha acesso ao Santo dos Santos. O que era isso? No Antigo Testamento nós temos 2 momentos de igreja. Entenda espaço físico, tá? Primeiro momento, tabernáculo, que tinha essa mesma configuração do Santo dos Santos, o lugar santo e as outras áreas de comum acesso. Depois se transforma no templo, mas essa mesma configuração. Santo dos Santos, lugar santo e o lugar de acesso para as pessoas oferecerem o culto. Beleza? Esse sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar no lugar do Santo dos Santos. Não sei se você já viu como é esse lugar. Para que ele entrasse nesse lugar, tinham 2 cortinas, com 2 querubins bordados nessa cortina. Então, ele não conseguia ver literalmente o que tinha lá dentro, porque ali estava a Arca da Aliança. Então, quando ele abria aquelas cortinas, ele entrava ali. Você consegue se lembrar aonde também na Bíblia tinham esses 2 querubins com espadas flamejantes? Gênesis capítulo 3, homem e mulher são expulsos da presença de Deus. Os querubins são colocados à porta, para que agora homem e mulher nunca mais tenham acesso ao jardim. Lembram disso?
Esses querubins são os mesmos que foram bordados nessa cortina. Por isso, só o sumo sacerdote poderia entrar depois de ter se purificado. Se eu ou você quisesse entrar ali, o que ia acontecer? Seríamos mortos imediatamente. Eu não sei se você já percebeu, mas quantas vezes isso acontece? Por exemplo, no Novo Testamento, será que isso acontece? Você lembra de Ananias e Safira? Quando eles brincam com o Espírito Santo de Deus, falam que tinham dado uma oferta, mas na verdade tinha sido outra oferta? O que acontece com eles? Imediatamente eles morrem. O que é isso? É esse temor. Todos que viram o que aconteceu ali ficaram cheios de temor. No Antigo Testamento, Moisés, quando ele ia até o Sinai, não ficava só uma montanha, um monte que você consegue ver lá no horizonte. Ficava uma nuvem, raios. Ninguém ousava pisar na ponta da base daquela montanha, porque eles tinham medo de serem consumidos. Moisés subia, ele voltava e todo mundo falava assim, meu Deus, Moisés foi lá. Isso conferia a eles um valor muito grande. Um homem ter acesso à presença de Deus. Você se lembra o que aconteceu quando Jesus deu o seu último suspiro? O texto fala que o véu se rasgou. Que véu era esse? As cortinas do templo. Quem eram aqueles que estavam bordados na cortina do templo? Os querubins. Por que o véu se rasgou? Não foi só uma informação aleatória da Bíblia, mas porque agora nós não precisamos mais de qualquer sacrifício para entrarmos na presença de Deus novamente. Porque o sacrifício perfeito foi feito, foi oferecido, Jesus Cristo. Por isso, eu e você estamos aqui, sabendo que agora nós não precisamos de um sacerdote ou um sumo sacerdote para chegar à presença de Deus. Você não precisa do pastor, gente, para você estar numa cobertura espiritual. Você não precisa do pastor para que o teu culto possa ser oferecido a Deus. Nós todos somos iguais e nós todos temos esse acesso a Deus Pai. Amém? Paulo diz, igualmente obtivemos acesso pela fé. Mais uma vez, lá em cima, mediante a fé. Agora, pela fé. Não é só redundância, não é falta de criatividade de Paulo na sua escrita, mas ele está dizendo de novo, esse acesso que vocês têm a Deus Pai, vocês também receberam. Isso não veio de vocês. Vocês não fizeram o dever de vocês bem feito e agora então vocês podem chegar até Deus Pai. Não. Vocês podem chegar a Deus Pai pela graça de Jesus que foi derramada a cada um de nós. Amém? Esse amor que nos reconcilia, queridos, também é um amor que nos sustenta. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja que agora Paulo, ele muda, porque antes o tema geral desses primeiros versículos é justificação. Agora ele passa nas consequências, nos efeitos de termos sido justificados. E aqui ele diz que o fato de nós termos sido justificados faz com que nós nos gloriemos nas nossas próprias tribulações. Pastor, isso é muito simples. Paulo era masoquista. Ele gostava de apanhar. A minha mãe está aqui, meu pai também. Meu pai, quando ele ia me surrar, ele tinha uma varinha de marmelo. Uma vez ele precisou me surrar só uma vez, nunca mais precisou. Mas a minha mãe é aquela mãe amorosa, carinhosa, sabe que quando vai bater, não dói? Ela tinha dó de me bater. E aí quando ela me batia, sabe o que eu fazia? Eu dava risada. Ela ficava mais brava comigo, mas eu ria quando a minha mãe me batia. Não desrespeitando ela, mas sei lá, eu dava risada. Não é que eu gostava de apanhar, entendem? Não era isso. Não era um masoquismo, mano, nossa, eu gosto de sofrer, Senhor, que alegria sofrer. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está querendo nos mostrar que aqueles irmãos que estavam lá em Roma, uma das certezas que eles deveriam ter é que eles passariam por tribulações. Você se lembra qual foi o fim de Paulo? Ele foi decapitado pelo imperador Nero. Imperador da onde? Do Império Romano, que vivia em Roma. Paulo escreve para irmãos que seriam perseguidos, irmãos que seriam martirizados, irmãos que tiveram que sair das suas casas com a roupa do corpo para viver numa outra cidade, num outro lugar, que eles não conheciam ninguém. Irmãos, isso era tão sério, que eles não poderiam chegar para as pessoas e falar assim, não, eu sou cristão. Sabe como que eles faziam? Me encontrei com um cristão. Eu não sei se ele é cristão, eu estou na dúvida. Tem tudo de crente, só não sei se ele é crente.
Eles chegavam e eles faziam assim com o pé. E aí, se o outro fosse cristão, ele fazia do outro lado o mesmo movimento. Já viu aqueles carros que tem aquele peixinho? É exatamente essa ideia, formava aquele peixinho. A ideia dessa nova vida. Então, era isso que eles faziam para se identificarem, para mostrar que eles eram cristãos. Paulo não está escrevendo para uma igreja que vive num contexto seguro, como nós aqui. Tem alguém aqui com um fuzil pronto para entrar aqui para metralhar-nos? Não tem. Nós estamos seguros, nós podemos postar nas nossas redes sociais que nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus e está tudo bem. Porém, Paulo escreve num contexto de pessoas que passariam por grandes tribulações. E ele está dizendo o mesmo conceito. Porque quando nós somos justificados, nós somos os únicos nesse mundo que podem se gloriar nas suas tribulações. Pastor, mas eu não sou perseguido. Mas você luta contra a depressão. Você luta contra doenças, câncer, ansiedade. Você luta contra problemas que você tem no seu trabalho, problemas familiares. Você também tem as suas tribulações. Nós não podemos menosprezar os nossos problemas. E não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que nós somos os únicos seres que vivem nesse mundo, que diante de todas as tribulações que nós possamos provar, nós ainda podemos erguer as nossas mãos e dizer: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te louvo, Senhor. Que as marcas no meu corpo sirvam para o testemunho da tua glória, porque a nossa vida não se resume a essa existência, irmãos. Nós não estamos vivendo para agora, a nossa vida é para a eternidade. As nossas tribulações aqui são os únicos momentos que nós teremos para sermos atribulados na nossa existência. No céu nós teremos tribulações? Ai, pastor, se fulano e ciclana forem salvas, eu vou ter. Não, eu não estou falando disso. Lá ela não vai ter pecado e você também não. Mas eu estou falando de problemas que nós temos aqui. O único lugar que nós podemos passar por dificuldades, crises, e glorificarmos a Deus através disso, é aqui. Por isso, não menospreze a sua luta. Pelo contrário, a abrace e coloque nela o amor do próprio Cristo em você, para que você possa olhar para ela não como um instrumento de morte, mas como um instrumento que vai fazer com que você possa conhecer ainda mais o poder de Deus na tua vida. Eu posso citar vários exemplos aqui, mas eu me lembro da Carla. Posso expor essa situação, minha irmã? Passou por uma doença extremamente difícil, ainda luta com isso. Mas eu lembro que numa das conversas que eu tive logo nos momentos de crise com a Carla, ela me cantando uma música. Lembra como que era, Carla? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele também é Deus. É exatamente isso que eu estou falando. Aí eu pergunto, em qual momento da sua vida você mais conheceu a Deus, Carla? Foi nesse momento de luta ou quando estava tudo bem? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus que vai nos dar muitas lutas, sim. Mas não para a morte, mas para que nós possamos entender que essas lutas são instrumentos do próprio Deus, para que nós o conheçamos, para que nós dependamos deles ainda mais. Amém? Por último, queridos, esse amor que nos sustenta é o amor também que nos reconcilia, que nos salva, perdão. A palavra de Deus diz, versículo 8 a 11, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por último, queridos, o texto termina aqui essa perícope nos dizendo que agora nós somos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas volte um pouquinho antes, ele diz que Jesus, ele provou o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele fala no texto que nós morrermos por um ímpio, muito difícil. Nós morrermos pelos nossos filhos é fácil, né? Eu daria facilmente a minha vida pelo meu filho. Mas você daria a sua vida por um assassino, por um pedófilo, por um ímpio? Mas o que Cristo fez? Ele deu a vida por aqueles que não mereciam nada senão a morte. Eu
não estou falando de pedófilos e assassinos, eu estou falando de você e de mim. Porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que está na nossa cabeça. Nós sabemos o que tenazmente nos assedia para nós alimentarmos a nossa carne. Nós sabemos quem nós somos. E quando Cristo morreu por você? Quando você ainda vivia dessa maneira. Não foi que agora, nossa, agora eu estou bonitinho, eu estou purificado, eu estou limpo, eu estou indo na igreja toda semana, agora eu sou digno do amor de Cristo. Não. Você nunca será digno do amor de Cristo pela tua própria obra. Você recebeu esse amor pela obra de Cristo na sua vida. Desde a tua criação, a maneira como você cresceu, toda a sua história já foi conduzida pelo próprio Deus. Você já se perguntou em algum momento da sua vida, Deus, por que foi necessário que eu passasse por isso? Por que eu precisei viver isso, Senhor? Minha vida seria tão mais simples se fosse assim, assim, assim. Irmãos, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. Ele é o Deus que cuida de você desde sempre. Mesmo nos dias que você se sentiu sozinho, que você olhou para os céus e pensou assim, nossa Deus, sempre ouvi falar do Senhor, mas o Senhor está nem aí para o meu sofrimento, o Senhor está alheio à minha vida. Ele estava te conduzindo, Ele estava garantindo o cuidado dele na tua vida, a ponto de você poder olhar para trás e às vezes você conseguir entender cada passo que você deu e por que você deu, não é assim? Eu me pergunto várias vezes a Jesus, Deus, por que eu fui conhecer o Senhor só quando eu tinha 20 anos? Fiz tanta coisa errada durante tanto tempo. Por que eu não conheci o Senhor como os meus filhos ali, 3 anos, 1 ano? Nossa, teria poupado tanta coisa. A pergunta não é essa, queridos. A pergunta que nós temos que fazer é, Senhor, quando o Senhor não esteve comigo? Sabe qual é a resposta? Ele sempre esteve com você, Ele nunca te deixou sozinho, nunca te deixou sozinho. Nunca Ele moveu a sua história de maneira aleatória, Ele sempre esteve cuidando, porque foi assim que Ele fez com todos os seus discípulos. É isso que nos apresenta em toda a história bíblica. Nós vemos desde o Antigo Testamento, o povo de Deus, quando estava no deserto, era conduzido pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo. Por que isso acontecia? Era uma maneira visível deles entenderem aonde Deus queria que eles estivessem. Mas e hoje? Cadê a nossa coluna de fogo? Está ali fora? Ficou parada ali? Está acampada aqui dentro? Cadê a coluna de nuvem? Está aqui, irmãos. É a palavra de Deus. Nós não precisamos mais de uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo para saber onde nós temos que ir e o que nós não podemos fazer. Porque a palavra nos é o caminho. Jesus é aquele que nos salvou. Jesus é aquele que nos apresenta a salvação. Jesus é aquele que nos conduz à salvação. E em todo esse processo, é somente a mão de Deus. Não tem nenhum papel nosso. Num termo teológico, nós somos totalmente passivos quando nós falamos sobre salvação. Jesus é aquele que não é o sumo sacerdote, que poderia entrar uma vez no ano diante do Santo dos Santos. Jesus, ele é o supremo sumo sacerdote, porque ele é aquele que oferece a Deus Pai o verdadeiro sacrifício. Jesus não é apenas alguém que morreu numa cruz. Ele é o único e verdadeiro sacrifício. Ele é o único que se ofereceu por nós com o seu sangue, que foi derramado por nós como sendo o Cordeiro de Deus. Jesus, ele não é apenas o supremo sumo sacerdote, o perfeito sacrifício. Jesus também é o verdadeiro e único Deus. Aquele que conduz a história de toda a criação com a sua forte mão. Irmãos, você já se perguntou por que não veio um anjo morrer no nosso lugar? Não poderia ter sido? Não poderia ter sido uma outra pessoa? Sabe por que Jesus morreu por nós? Porque nós somos criação dele. Colossenses, capítulo de número 3.
versículo 12, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo, a Shalom de Deus, seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, em Shalom, como membros de um só corpo, de uma só igreja, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse é o convite do Senhor para nós nessa manhã. Como nós podemos viver uma vida com amor? Primeiro, entenda que o Senhor é aquele que nos reconectou com Deus Pai. O Deus Todo-Poderoso está ao nosso acesso. Você não precisa de nenhum mediador. Jesus, Ele é o verdadeiro sacrifício e nós temos acesso a Ele. Segundo, lembre-se, você é aquele que tem o sustento do próprio Deus sobre a sua vida. Não é o teu trabalho que vai te sustentar. Não é a tua empresa. Não é o teu desempenho profissional. Não é quantas horas você passa por dia trabalhando que vai garantir o pão na sua mesa. Não é. A provisão, ela vem de Deus. E em terceiro lugar, entenda que esse amor é o amor que nos salva. Você não é mais aquele homem miserável sentado no banco dos réus com uma lista gigantesca de pecados diante de um Deus totalmente santo. Você é um homem que está ao lado de Jesus Cristo. E que quando Deus Todo-Poderoso olha para você, Ele vê a face do próprio Cristo. Por isso, como viveremos a partir disso? Uma vida constrangidos por esse amor. Jesus Cristo é o verdadeiro amor. Você quer amar mais a sua família? Repouse nesse amor. Você quer amar mais a sua esposa? Você quer amar mais a sua missão? Ame mais a Cristo. E você vai perceber que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quando o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Pastor, qual é a minha reação diante desse sermão? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você cante esse cântico nesse momento. Mas não como alguém que canta apenas uma música durante a semana. Mas eu quero que você louve a Deus, entoando esse cântico como uma verdadeira oração. Amém?